o grupo é composto pelo Ricardo Maciel, Daniel Nunes e Felipe Moura. Eu vou começar falando sobre a definição, sobre o que é um Data Warehouse e o que é um Data Mart. Basicamente, Data Warehouse são bancos de dados projetados para gerenciar grandes volumes de informações, integrando dados provenientes de diferentes repositórios. Basicamente, o Data Warehouse ele é feito para agrupar uma grande quantidade de dados proveniente de vários repositórios em um repositório central. Com isso, você consegue fazer vários insights estratégicos para a empresa, para eles tomarem melhores decisões futuras. Agora eu vou falar um pouco sobre o Datamart. O Datamart, por sua vez, ele é um subconjunto de um Data Warehouse. Basicamente, ele vai armazenar dados específicos relacionados a uma área ou a uma linha de negócio. Ele, por ser menor que um Data House, ele vai oferecer maior agilidade na consulta e no processamento de informações. Também eles são mais utilizados para atender necessidades específicas de uma empresa. Por exemplo, de um setor que está precisando de dados específicos mais rápido que um Datamart proporciona, por exemplo. Dentro de data warehouses e, consequentemente, data marts, a gente tem as chamadas modelagens dimensionais, que é uma técnica de projeto de dados que busca organizar e categorizar informações para visando otimizar a análise de dados. E dentro dessas modelagens, elas são estruturadas em dois tipos de tabelas. As tabelas de fatos, que armazenam as medidas, e as tabelas de dimensões, que buscam dar um contexto, um contexto para as informações presentes nas tabelas de fatos. E dois tipos de modelagem, esquemas que se destacam, é a modelagem estrela e a modelagem de floco de neve. A modelagem estrela, ela tem as tabelas de dimensões ligadas diretamente a uma tabela de fato. Ela tem uma estrutura mais simples e rápida para consulta e acaba utilizando mais espaço de armazenamento comparado ao esquema de floco de neve. E o floco de neve, as tabelas de dimensão, elas são normalizadas, o que diminui a redundância do banco. E também é importante destacar que esses dois tipos de tabelas de fato e as de dimensão, elas são interligadas, né, através de relacionamentos e chaves estrangeiras. E no caso do floco de neve, pelas tabelas de dimensão elas serem normalizadas, acaba que em alguns casos as tabelas de dimensão possuem outras tabelas de dimensões, enquanto que na estrela a gente tem só a de fato e a de dimensão em volta. No floco de neve a gente tem essa possibilidade e de uma tabela de dimensão possui uma ou mais tabelas de dimensão também. No floco de neve também as consultas podem ser mais lentas, né, devido a essa quantidade maior de tabelas e ter que fazer mais junções, e acaba utilizando menos espaço de armazenamento comparado com o esquema estrela. Agora a gente tem uma representação, na primeira imagem, né, uma representação de um esquema estrela, e na segunda, um de floco de neve, que busca deixar um pouco mais claro essa parte das relações de tabelas de fato e tabelas de dimensão. Eu vou falar sobre os objetivos. Basicamente, o objetivo principal de um Data Warehouse é centralizar dados provenientes de vários repositórios em um repositório central. Isso também mantendo um histórico desses dados, né? Como o Data Warehouse ele consegue armazenar uma grande quantidade de dados, ele também consegue prover meio que insights e estratégias com base na evolução desses dados. Aí, por exemplo, você pode ter insights do passado e, com isso, tomar melhores decisões para sua empresa no futuro, com base nesses dados. E, basicamente, o objetivo principal do Datamart é o foco em necessidade específica, né? Basicamente, prover dados específicos para um certo setor de uma empresa. Como ele é menor que o Data Warehouse, ele consegue prover insights mais rápidos e mais estratégicos também, né? Porque ele só pega dados de uma fonte só de um repositório. Algumas vantagens
né, da utilização de data warehouses são a centralização dos dados, né, que por utilizarem, terem diversas fontes, né, para buscar os dados, acaba que, né, numa empresa a gente pode ter um data warehouse que une informações de diferentes setores, diferentes departamentos, né, uma vantagem é ter grandes dados centralizados em uma única base. O apoio à tomada de decisão, que acaba sendo um dos objetivos, né, dos data warehouse e data mart, servirem para fazer análises e essas análises contribuírem, né, para a tomada de decisão dos gerentes, e o desempenho otimizado para consultas, né, como você tem grandes informações presentes em uma base de dados, você acaba tendo um desempenho maior do que se tiver que juntar informações vindas de diversas fontes. Na outra forma, a gente tem algumas desvantagens, uma delas é o alto custo inicial, que você ter que desenvolver mais um novo produto de infraestrutura, desenvolvendo, né, um software, tendo que, né, ter um hardware também para essa parte, além de você ter que especializar e necessitar do conhecimento dos funcionários para trabalhar com essa nova funcionalidade, essa nova tecnologia. É a complexidade de implementação, né, que inclui tanto a parte do alto custo inicial, você ter que, né, implementar um sistema, o conhecimento dos funcionários, e também ter que unir os dados de diferentes fontes, às vezes tendo que alterar estruturas de outros departamentos para, né, conseguir estar provendo as informações. E uma outra desvantagem é o risco de dados desatualizados, que se você não tiver o processo de ETL bem feito e bem gerenciado, os dados podem ficar desatualizados, né, o que vai acabar impactando ali nos objetivos dos data warehouses, né, de fornecer boas análises para a empresa. Alguns exemplos de uso, a gente tem a Bear Dynamics, né, que estava com dificuldade de análise e vários processos manuais e acabou, né, fazendo a implementação de data warehouses, visando fazer a otimização do sistema e ajuste de planos. A Continental Airlines, que ela estava com alguns problemas de eficiência, estava buscando também reduzir custos em processos manuais, além da parte de user experience, que estava sendo também prejudicado por um sistema, né, mais lento e um pouco defasado, e a implementação de Data Warehouse veio para contribuir com esses pontos. E um último exemplo é o da Distil, também que estava com muita sobrecarga em alguns servidores, né, e algumas inconsistências, e o Data Warehouse veio para permitir análises mais eficientes e uma consistência maior nos dados da empresa. Bom, eu vou falar agora um pouquinho sobre as bases de dados que foram selecionadas na pesquisa inicial, né? No caso, a primeira foi a minha, a Employees, que era uma base que tinha como foco dados de uma empresa, uma simulação, né, de dados de uma empresa, com mais específico do departamento de RH, ou seja, com informações dos departamentos, dos funcionários, dos registros dos salários, né, e de seus títulos e a relação desses funcionários com os departamentos. Bom, também tivemos a base Songs of the Radio, do Daniel, que no caso era uma base que guardava as músicas tocadas em 8 diferentes estações em 2020. Ou seja, a gente possui, né, 3 tabelas com diferentes artistas, com informações das músicas e os registros dessas quando foram tocadas, né, seu registro temporal. E, por fim, a base de dados Brasil Stock Market, que foi selecionado pelo Ricardo, que é uma base de dados que armazena informações de ativos de investimento do Brasil entre os anos de 94 e 2020. Então, inclui informações sobre as ações, as diversas companhias, as moedas, os valores dessas ações e por aí vai. Bom, a base selecionada foi a Brasil Stock Market, muito porque ela já era uma base de dados preparada para Data Warehousing, então ela já estava no esquema bem próximo do Floco de Neve, que foi falado mais pouco antes, né?
Ou seja, o que facilitou muito nosso processo de ETL e de importação do Data Warehouse para as ferramentas Snowflake, que eu vou comentar também. Bom, a ferramenta que a gente selecionou foi a Snowflake, que é uma plataforma de armazenamento e análise de dados, e ela tem um foco em Data Warehouse. Então, eu provei diversas ferramentas, né, para análise, enfim, manipulação desses dados já centralizados e transformados. Eu vou compartilhar agora a tela do Snowflake. Alguém só me confirma se está dando para ver direitinho. Tá, né? Beleza, acho que está compartilhando. Bom, aqui a gente tem a plataforma do Snowflake, né? Após um processo de ETL simples, né? A gente importou os dados aqui para cá, já no formato floco de neve, né? E tudo mais. Bom, aqui a gente consegue ver a nossa base de dados, né? Aqui devidamente armazenada, com todas as 5 tabelas, suas informações aqui também. Mas o mais interessante que eu gostaria de mostrar é o processo de análise em si, que se faz muito em Data Warehouses, né? No caso, é a utilização dessas worksheets para análise, né, desses dados inclusos nessa base de dados. Então, aqui, primeiro, gostaria de mostrar mais especificamente esse Tesla High Value Stock, que é basicamente a princípio, ela é uma consulta, né, que puxa diversas informações dessa base de dados que a gente tem aqui, só que junto à ferramenta aliada, né, proveniente do próprio Snowflake, a gente consegue fazer diversos gráficos para analisar melhor esses dados, distribuir esses dados da forma que a gente quer. Então, aqui no caso, essa worksheet tem como objetivo a gente ver o valor máximo das ações da Tesla Inc., dessa empresa, ao longo do tempo, diante dos registros que a gente tem dentro dessa base de dados. Então, se eu rodar aqui, né, a gente gera essa tabela, beleza? E aí, dessa tabela, o que é interessante é os charts que a gente consegue gerar, os gráficos. No caso aqui, a gente tem esses valores, né, máximos das ações distribuídas ao longo do tempo, né? Então, a gente aqui do lado, a gente consegue configurar diversos tipos de gráficos diferentes, consegue escolher a ordenação, a forma de ordenação, essas colunas e tudo mais. E aqui, no caso, a gente consegue fazer uma análise mais especificada dessas ações dessa empresa. Gostaria de mostrar também rapidamente mais duas análises que a gente fez também. Essa aqui, no caso, é a comparação do valor das moedas que a gente tem em registro, né? No caso, é o dólar e o euro. E também distribuído ao longo do tempo, né, nos registros que a gente tem. Então, desde 94 até 2007, e o valor dessas duas nesses intervalos de tempo. E, por último, a comparação do valor médio, né, das ações por setor das empresas, né? Então, a gente separou aqui os setores das empresas por ano, né? Então, a gente tem aqui desde 98 até 2020 aqui, e a gente consegue comparar o valor desses setores, né? O valor médio das ações desses setores nesses anos. Ou seja, a gente consegue fazer comparações aqui, por exemplo, esse MLCX, né, esse setor, a gente vê que ele teve um crescimento de 98 para 99, mas que ele só vem decaindo em comparação aos outros, até chegar aqui em 2020, tá bem mais abaixo, em comparação. Então, a gente consegue fazer essa análise dos setores também por aqui. E, além disso, a plataforma também disponibiliza diversas outras ferramentas que podem ser exploradas também. Mas acredito que é isso. Obrigado a todos que assistiram.